Salve, salve, nação coxa branca! Tudo bem com vocês, galera? E aí, esperançosos, ansiosos, um pouco de medo? Vai começar a Série B 2025 e mais uma vez, mais um ano, estaremos jogando essa desgraça deste campeonato, mas não tem jeito, é a nossa realidade atual. Vamos acreditar, vamos lutar, como a Império mesmo disse, agora é guerra e é guerra até o fim do campeonato e nós estaremos mais uma vez apoiando esse clube, mas se não melhorar as coisas dentro do Alto da Glória, se a SAF não abrir os olhos, vamos continuar protestando, vamos continuar cobrando atrás do nosso amado Coritiba, que há muitos anos aí a gente não consegue mais enxergar, né? Coritiba que vem colecionando recordes negativos atrás de recordes negativos. Vamos aí para mais um ano tentar reverter a situação, se Deus quiser, com a subida para a Série A, melhor ainda se fosse campeão. Desde já, peço aí para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Quer se tornar membro do DNA Alviverde e ajudar o canal a crescer cada vez mais? Ativa aí, galera. Coloca aí, ativa aí o botãozinho de membro, clica lá, escolha um membro que se adapte melhor ao seu estilo. Temos 3 planos de membro: plano Piado Couto, plano Alex e o plano Krieger. Vai lá, escolhe um plano e ajude o canal DNA Alviverde. Hoje, galera, programa especial, vamos falar aí um catadão, vamos falar um resumão também de tudo que vai rolar nessa Série B, um pouquinho dos 19 clubes que o Coritiba vai enfrentar nesse campeonato. Vou dar minha opinião com um pouco de informação também. E você aí nos comentários também deixe sua opinião. Deixa aí o que você acha. Quem sobe? Quem é campeão? Quem fica no meio da tabela? Quem é que vai ser rebaixado? Deixa aí seu pitaco. Isso ajuda muito o canal também, você deixando aí os comentários. Vamos lá então, galera, pro guia da Série B 2025, Série B que vai começar hoje às 19 horas, já começa a Série B, daqui a pouquinho vamos falar quais serão os jogos de hoje. Competição então que começa nessa sexta-feira com retornos, velhos conhecidos e um estreante, e o DNA que vai trazer tudo para vocês, as informações da Série B do campeonato. Que com mais uma vez 20 times, vamos aí em busca das 4 primeiras colocações para poder subir. E se for campeão, como eu disse, melhor ainda. Competição que vai até dia 22 de novembro e entra aí para sua 20ª edição no formato de pontos corridos. Lembrando que os rebaixados de 2024 são Atlético Paranaense, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá. E quem subiu da Série C para a Série B, Ferroviária de São Paulo, Volta Redonda, Remo e o estreante Atlético. Pois é, Atlético que vai aí estrear então na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos começar por ordem alfabética, vamos começar por ele, pelo Coelho de Minas, o América Mineiro. E no momento o América Mineiro foi finalista do Campeonato Mineiro com apenas 2 derrotas, perdeu para o Galo na decisão. A campanha foi dentro do esperado, mas a eliminação da Copa do Brasil foi precoce diante do time do Cascavel. Lembrando que na primeira fase da Copa do Brasil, o Cascavel acabou eliminando o Coelho de Minas. Então, torna-se aí o objetivo principal do time de Minas Gerais, o acesso à Série A. E na minha opinião, sim, o América pode ser, na minha opinião, que esteja entre os 4 primeiros colocados. O técnico, o Coelho tem o treinador mais jovem da competição com 31 anos, William Batista, ele que fez o primeiro trabalho em uma equipe profissional após passar pelo próprio time do América, lá na base do América, também passou pela base do Vasco e da Chapecoense. Ele que acumula 13 jogos, com 4 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas. Apesar da eliminação então da Copa do Brasil, começa a Série B aí com prestígio. E o destaque do América é o goleiro Matheus Mendes, ele que pertence ao Galo, foi emprestado aí então pro Coelho para ganhar minutagem, foi destaque do Campeonato Mineiro e
principal nome da campanha, ficando fora somente dos jogos contra o Galo, até por questão contratual, não pôde jogar aí contra o time do Galo. Em segundo lugar, temos ele, o Atlético Paranaense, o time lá de baixo, os Poodles da Arena da Baixada, que no momento, então, né, caiu em seu centenário no passado. Seu Pablo, o que vai acontecer mesmo com times? Tem times aí que vão cair para a segunda divisão. A língua é o chicote da bunda, minha mãe já diria, né? O Pablo vai ser aí inesquecível aí a sua fala. O Atlético, então, que caiu ano passado, no ano do seu centenário, entra aí, então, com o objetivo de conquistar o acesso imediato e brigar também pelo título da Série B. No Paranaense, o Atlético foi eliminado em casa pelo Maringá, assim como o Coritiba, na semifinal, e fez campanha abaixo do esperado, já que era ali o favorito ao título, vamos dizer assim, se bem que o Maringá também vinha muito forte, né? E na Copa do Brasil avançou então aí e tá na terceira fase da Copa do Brasil. E até o momento são 9 vitórias, 6 empates e 2 derrotas em 17 jogos na temporada. O técnico foi anunciado no fim do ano passado, é o Maurício Barbieri, e foi escolhido pela diretoria para conduzir o time de volta à Série A. Chegou a ficar 13 jogos invictos no comando do Atlético, mas sofreu o primeiro golpe, vamos dizer assim, na eliminação do Campeonato Brasileiro, da Paranaense, desculpa. Inicia a Série B hoje, daqui a pouquinho vamos falar do jogo deles, com quem eles pegam. Inicia a Série B com certa desconfiança da torcida, em busca de um melhor encaixe para um elenco amplamente reformulado. Eles que também mudaram muito o elenco. Atlético que vai ter uma briga, um Atletiba em especial aí no Campeonato Brasileiro da Série B, porque o Coritiba e o Atlético com certeza aí não vai querer deixar o outro subir ou ficar para trás, e vamos ver qual time paranaense aí vai se sair melhor nesse duelo de Atletiba. Destaque é o atacante Luiz Fernando, que vem sendo disparado, o principal destaque do Atlético no início da temporada. Veio do Atlético Goianiense. O camisa 19 é o artilheiro da equipe, com 9 gols em 16 jogos, e titular absoluto do Barbieri. Os números e o começo promissor, a camisa rubro-negra, o credenciam para estar entre os melhores jogadores da Série B. Em terceiro lugar, vamos dizer assim, Atlético Goianiense, que foi eliminado pelo Anápolis na semifinal do Campeonato Goiano e pelo Retrô na segunda fase da Copa do Brasil. E o Dragão decepciona até agora. O time rubro-negro não conseguiu emplacar uma sequência de bons jogos e entra no Brasileiro sob desconfiança. No entanto, o clube tem um bom histórico de acesso para a Série A e pode reagir sob o comando técnico do Cláudio Tencati. Cláudio Tencati, que está de volta em sua segunda passagem pelo time do Atlético Goianiense. A primeira foi em 2018 e tem um histórico longo na carreira, sendo o último deles no Criciúma, onde conquistou o acesso para a Série A em 2023. Na minha opinião, Atlético Goianiense, não sei se vai brigar para ficar entre os 4. Vamos ver como vai sair aí o Atlético Goianiense. E o destaque é para ele, aos 31 anos, William Potker. Tem bons números lá no Dragão e já marcou 3 gols em 11 jogos com a camisa rubro-negra. Número melhor do que em 2 temporadas de Avaí. Se estiver bem fisicamente, Potker pode ser determinante para levar o Atlético Goianiense a mais um acesso. Conhecemos bem o William Potker e por aqui não deixou saudades. Vamos para mais um time então. O próximo é o Avaí. O Avaí, que chega como campeão catarinense, se tornando o maior em títulos estaduais em Santa Catarina, mas também vem com troca de comando técnico. Entre a reta final da primeira fase estadual e os jogos do mata-mata, o Leão da Ilha perdeu 2 jogos e passou por 2 disputas de pênaltis, além de 2 empates na final, onde ficou com o título por melhor campanha com resultados. Henderson Moreira acabou não renovando o contrato e Jair Ventura é o novo contratado. Depois de 5 vitórias, 7 empates e 3 derrotas, então, Edson Moreira não teve a continuidade no Avaí. Mesmo com o título, o treinador disse que teria sido machucado no clube e entendeu que seria melhor deixar a ressacada. Jair Ventura, que foi demitido do Goiás, foi contratado então pelo Leão da Ilha 2 dias após a saída do Esmeraldino e assinou até o fim da Série B. Na minha opinião, Avaí também fica ali no meio da tabela. Destaque o contratado para essa temporada, vindo do Cerro Porteño, do Paraguai, onde disputou Libertadores Sul-Americana, Eduardo Brock. Assumiu o papel de xerife da defesa do Avaí. O jogador foi titular em 14 das 15 partidas do ano e ficou de fora de apenas
após sofrer choque de cabeça. O capitão do Leão da Ilha assumiu a responsabilidade e é a peça-chave na equipe, tanto que o sistema defensivo do Avaí foi o destaque do time catarinense. Próximo time, Goiás. Goiás, que no momento o time esmeraldino entra aí então sob desconfiança após um começo de temporada ruim. O Goiás foi apenas o quarto colocado no Campeonato Goiano e trocou o técnico Jair Ventura por Wagner Mancini. Com o Mancini no comando, o Goiás conquistou 7 vitórias seguidas no fim da Série B. Lembrando que teve um ótimo final de Série B ali, o time do Goiás, e ficou pertinho do acesso. O clube espera retomar o bom futebol com a volta do treinador. Então, técnico é o Wagner Mancini, contratado aí para o segundo turno da Série B do ano passado. Demorou um pouquinho para engrenar, mas depois até que foi embora. O Goiás venceu sem sofrer gol nas últimas 7 rodadas e terminou na 6ª colocação, um ponto atrás do Ceará, que conquistou o acesso. O Mancini optou por deixar o clube, mas 4 meses depois está de volta ao time do Verdão de Goiás. Destaque para o goleiro Tadeu, ele que já foi aí cria do Coritiba também, né? Continua sendo uma peça fundamental na equipe e vem se destacando mesmo com resultados ruins na temporada. Uma boa campanha esmeraldina passa por ele, pelo goleiro Tadeu, que além das grandes defesas também tem marcado muito gols em cobrança de pênalti. Lembrando aí, muito goleiro Wilson. Próximo time, Novo Horizontino. O Novo Horizontino foi bem no primeiro trimestre sob o comando de Eduardo Batista, mas a saída do treinador deixou uma interrogação para a sequência da temporada. O Tigre chegou às quartas de final do Paulistão e está na 3ª fase da Copa do Brasil da Copa do Brasil. Na Série B, a meta é não bater na trave pelo 3º ano consecutivo. O clube foi o 5º colocado nas últimas 2 edições. Enfim, chegar à elite nacional. Ele que vem lutando, chegando perto, beliscando aí essa vaga para a Série A. Com a demissão de Eduardo Batista, o Novo Horizontino não tem um técnico oficializado no momento. A equipe deverá ser comandada pelo auxiliar Ben-Hur Moreira na estreia contra o Avaí. A expectativa pelo anúncio de Humberto Louser para o cargo, conhecemos também Humberto Louser. O novo treinador dará início a um trabalho após passagem de quase 2 anos e meio de Batista, que deixou a função como o 4º técnico mais longevo do Brasil. E o destaque, então, é o jogador com o salário mais alto da história do Novo Horizontino, meia Matheus Friso. É, galera, lembram dele? Pois é, tá lá no Novo Horizontino, subiu seu salário razoavelmente e foi pra lá, deixou o Coritiba, né, mais uma cagada da SAF do Coritiba, né? Matheus Friso, então, é a principal aposta do clube para 2025. Depois de uma boa temporada pelo Coxa, o meio-campista chegou no decorrer do Paulistão com status de principal reforço para a temporada e aos poucos conquistou espaço no time titular. Até aqui ele disputou 2 jogos e deu 2 assistências. Próximo time, Vila Nova. Momento campeão goiano. O Vila que foi campeão aí esse final de semana, né? Após 20 anos, o Vila entra com moral na Série B, depois de lutar pelo acesso. Nas últimas 2 temporadas, o time goiano quer, enfim, dar um passo adiante e subir para a 1ª divisão nacional. O triunfo do Vila Nova até agora é a força da defesa, que não sofreu gols em 15 dos 22 jogos disputados na temporada. O técnico Rafael Lacerda tem 40 anos, estava no Amazonas no ano passado e encara o maior desafio da sua carreira lá no Tigrão. Lacerda já é responsável por acabar com o jejum de títulos estaduais do Vila Nova. No Campeonato Brasileiro, o técnico tem a missão de manter a solidez defensiva do time para manter o rendimento e fazer o ataque melhorar. O Tigre já soma 7 empates por 0-0 na temporada, aí um dos times que mais empatou na temporada, e o destaque é o Thiago Panuzatti, posso estar falando errado? Zagueiro de 34 anos, é o pilar da defesa colorada, contratado para essa temporada. Panuzatti, nome estranho do cacete. É o capitão do time e um dos grandes responsáveis pela eficiência da defesa e pela conquista do título goiano. Foi dele o primeiro gol da vitória por 3-0 sobre o Anápolis na final do Campeonato Goiano. Atlético, aí vamos para o estreante da Série B. Atlético vive uma ascensão meteórica desde 2018, quando saiu da última divisão de Minas Gerais para a Série B do Campeonato Brasileiro em 7 temporadas. Neste período, o time foi semifinalista do Mineiro 2022 e 2023, bicampeão do Interior 2022 e 2023, bicampeão do Troféu Inconfidência 2024 e 2025 e campeão da Recopa 2023. Além disso, conquistou acesso da segunda divisão do Mineiro 2018 e módulo 2 em 2020. Em âmbito estadual e Série D 2023 e Série C
em 2024. Na atual temporada, o Atlético começou bem, chegou a vencer o Cruzeiro e tem a melhor campanha do estadual. No entanto, o time perdeu as últimas 3 rodadas e foi eliminado. Foi campeão do troféu Inconfidência, que garantiu a vaga do time da Copa do Brasil em 2026. Além disso, o Alvinegro caiu na segunda fase da Copa do Brasil ao ser derrotado pelo Grêmio nos pênaltis. O técnico é o Roger Silva, bem conhecido no futebol nacional, mas como jogador. Sendo atacante de times como Botafogo, Corinthians, Inter, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Ponte Preta, entre outros. Agora o treinador, que tem 40 anos, foi responsável por comandar o Atlético em todos os títulos estaduais citados acima e também conduziu ao acesso à Série B. O treinador está no cargo desde o final de 2021, com exceção das saídas do segundo semestre de 2022 e 2023. Destaque para o meia David Braga, e é o grande destaque de 2025. O jogador de 23 anos joga em posições diferentes no ataque, tanto na armação quanto pelos flancos, e tem boa capacidade de drible, passe e finalização. Revelado pelo Desportivo Brasil e com passagem pelo Atlético Goianiense, o meia fez 4 gols e deu 3 assistências. O Atlético tem alguns nomes conhecidos, como o atacante Lincoln, o lateral direito Wesley Gasolina, ambos ex-Cruzeiro e Flamengo. Próximo time é o CRB que no momento fez mudanças importantes no elenco após o estadual. Foi tetracampeão alagoano, mas o desempenho abaixo de esperada eliminação da primeira fase do Nordestão fizeram a diretoria mudar de técnico às pressas. Saiu Humberto Louser e chegou Eduardo Barroca. Meu Deus do céu, hein? 2 conhecidos da torcida Coxa Branca. As novidades do elenco são os zagueiros Anderson Jesus, ex-Bolívar, e o volante Fernando Henrique, ex-Portuguesa. O treinador, então, ex-Botafogo, Eduardo Barroca, foi contratado no fim de março pelo CRB, iniciou a temporada no Mirassol. Ele iniciou a temporada no Mirassol, que está hoje na Série A, mas deixou o clube, lembrando que o Mozart depois chegou. O clube em fevereiro acertou com a diretoria regatiana com a missão de colocar o time da turma que luta pelo acesso. Destaque para o goleiro Matheus Albino, de 30 anos, que foi peça importante na campanha do vice-campeonato do Nordestão ano passado, e para a manutenção do time na Série B nessa temporada, ele segue em alta no CRB. Próximo é o Criciúma que no momento chega para a Série B após uma precoce eliminação nas quartas de final do Catarinense. Com a queda em 2024, Criciúma, lembrando, caiu em 2024, foi feita uma reformulação dentro e fora das 4 linhas. Reforços ainda estão chegando e tendo o primeiro contato com o também novo técnico Zé Ricardo. Com a eliminação do estadual, o Tigre demitiu Juliano Camargo e Éder, que faziam parte da diretoria de futebol. Para o lugar deles, apostou então em Ítalo Rodrigues e Hudson, ex-volante. O técnico Zé Ricardo chegou com a missão de comandar Criciúma após 4 anos de Cláudio Tencati e teve apenas uma derrota no Tigre, mas carrega também a precoce eliminação nas quartas de final do Catarinense. Com as demissões de Juliano Camargo e Éder, ganhou a confiança para seguir no comando com a principal meta de conquistar o acesso. E o destaque, então, com a reformulação aí do elenco, alguns nomes seguem sendo destaque, como o zagueiro Rodrigo e especialmente o lateral esquerdo Marcelo Hermes, que renovou o contrato até o fim de 2026 e neste ano já anotou 3 gols e 4 assistências. Próximo time é o Cuiabá. Cuiabá que no momento, depois de 4 temporadas na Série A, o Cuiabá foi rebaixado e disputará pela 3ª vez a Série B. Para 2025, o time passou por reformulação no elenco e na comissão técnica. O clube não vive um bom momento. Além da eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, perdeu o Mato Grossense para o Primavera, depois de 4 títulos consecutivos no estadual. A diretoria vê de forma decepcionante a perda da hegemonia e o elenco precisa se recuperar para iniciar a Série B. Há pouco mais de um mês no comando do Cuiabá, Guto Ferreira, meu Deus, mais um que não deixou saudade, já enfrenta uma situação delicada. Com a perda do Mato Grossense, apesar de 4 vitórias em 5 jogos, o técnico viu seu time cair diante do Primavera, perdendo o jogo no tempo normal e nos pênaltis em plena Arena Pantanal. O presidente Cristiano Dresch teceu críticas duras ao elenco e pontuou erros do treinador. O rei do acesso da Série B terá que realinhar o sistema de jogo e recuperar a confiança do elenco, da diretoria e dos torcedores. E o destaque do Cuiabá vai para o artilheiro do Mato Grossense, Derek Lacerda, com 6 gols.
Diferente das temporadas anteriores, o jogador está se readaptando ao papel de centroavante. Derek marcou um hat-trick na última rodada da primeira fase do estadual, mas passou em branco nos jogos da semifinal e da final. A esperança técnica do torcedor fica por conta da liderança do capitão Bruno Alves, das jogadas individuais do atacante Juan Christian e do poder de criação do meia Juan Oliveira. O próximo time é ele, Operário de Ponta Grossa, o time aí que foi campeão do Campeonato Paranaense, vem em ascensão, o time do Fantasma. No momento, o time do Fantasma chega em alta após ser campeão paranaense, batendo o time do Maringá na final, nos pênaltis. O Alvinegro também está na terceira fase da Copa do Brasil, após passar por Humaitá, do Acre, e Tombense. Além disso, o Operário busca brigar pelo acesso mais uma vez em 2024. O time seguiu com chances até a penúltima rodada. Então, o Operário que vem, beliscando ali essa subida à Série A. O técnico Bruno Pivetti tem 41 anos e foi contratado após o fim da última Série B. Ele substituiu o Rafael Guanais, que ficou no cargo por 2 anos. Pivetti, o escolhido justamente por ser considerado um nome que encaixa no perfil de trabalho que vinha sendo feito. Em campo, os resultados apareceram, o treinador chega em alta, tem passagens por Vitória, Goiás, Guarani, Náutico, entre outros clubes. E o destaque do Operário vai para ele, o meia Bosquilha, que também conhecemos muito bem aqui no Alto da Glória. Chegou ao Operário no meio da última Série B e foi fundamental para o crescimento do time na reta final, entrando na briga pelo G4. Ele teve o contrato renovado, assumiu a camisa 10 e se destacou no título do campeão paranaense, sendo o artilheiro do Fantasma na competição com 5 gols. O goleiro Elias, herói nos pênaltis, é outro destaque. Amazonas é o próximo time no momento. O Amazonas chega para a segunda temporada da Série B no Brasileiro. Após um início de 2025 em baixa, com eliminações precoces na Copa do Brasil para o Rio Branco do Rio Grande do Norte e na Copa Verde para o São Raimundo de Roraima, a equipe conseguiu dar a volta por cima no estadual em meio a mudanças de comando técnico com reforços no elenco. A equipe campeã do primeiro turno fez a segunda fase abaixo do esperado, sob o comando do técnico Eduardo Barros. Porém, se recuperou a tempo e na final conseguiu vencer o Nacional do Amazonas por 2-1 para garantir o segundo título estadual. O técnico, então, com apenas 40 anos, é o Eduardo Barros. No Amazonas, ele fez a estreia como treinador efetivo de uma equipe profissional e esteve até o início deste ano como auxiliar de Fernando Diniz. Passando por Cruzeiro, Fluminense, Seleção Brasileira e Atlético, no Amazonas, Barros assumiu o lugar de Aderbal Lana, que até então era o técnico mais velho em atividade no país e agora é coordenador técnico do clube. O treinador foi campeão estadual, mas foi eliminado na Copa Verde. E o destaque também é um ex-coxa branca. É o principal reforço do Amazonas para a Série B, o atacante Henrique Almeida, que é formado na base de São Paulo, tem passagens por Bahia, pelo Coxa, por Botafogo, onde foi campeão carioca e da Série B, além do Grêmio, onde conquistou a Copa do Brasil. Ele era a figura carimbada na seleção brasileira de base. Em 2011 conquistou a Copa do Mundo Sub-20, sendo artilheiro do torneio com 5 gols e também eleito o melhor jogador do Mundial. Próximo time é o Botafogo de Ribeirão Preto, que no momento está em sua terceira participação seguida na Série B. E o Botafogo tenta melhorar o retrospecto. Em 2023 e 2024, foi coadjuvante, terminou perto da zona de rebaixamento do Z4, foi 12º e 14º, respectivamente. A temporada 2025, porém, não começou animadora. No Paulistão, o time obteve apenas 2 vitórias em 12 jogos e terminou à frente apenas do Noroeste e dos rebaixados, Água Santa e Inter de Limeira. Para a Série B, o elenco recebeu as contratações dos zagueiros Carlos Eduardo e Rafael Milhorim, do volante Wesley Dias e dos atacantes Matheus Regis e Jefferson Nem. O técnico Márcio Zanardi está no comando do tricolor desde setembro do ano passado e livrou o time do rebaixamento da Série B, sendo mantido para 2025. Participou da montagem do grupo para essa temporada e o resultado no Paulistão ficou além do esperado. Próximo destaque primeiro destaque, Rafael. O destaque então é Leandro Maciel, um volante de 29 anos que perdeu boa parte da temporada porque tinha feito uma cirurgia no joelho, mas retornou em 2025 e se transformou no principal nome da equipe durante o Campeonato Paulista. Disputou 11 das 12 partidas. Além da disposição e liderança dentro de campo, foi o artilheiro da equipe com 3 gols, ao lado do atacante Alexandre Jesus.
Próximo time é a Chapecoense. A Chapecoense que foi vice-campeã catarinense e manteve a base do time que disputou a Série B do ano passado com a chegada de reforços para 2025. Com o fim do estadual, 5 atletas foram contratados pelo Verdão do Oeste. O volante Marlon, zagueiro João Paulo, o meia Marcinho, lateral direito Everton, o goleiro David. O clube está em busca de pelo menos mais um atacante. E o técnico Gilmar Dalpozo está na 4ª passagem pelo Verdão de Santa Catarina, sendo o treinador dos acessos desde a Série C até a elite do futebol nacional entre 2012 e 2014. Entre as marcas alcançadas, completou 150 jogos no comando da equipe, conquistou o vice da Série B em 2013, 2 vices do Catarinense 13 e 25 e ajudou a Chape a evitar rebaixamento em 2 ocasiões do Campeonato Brasileiro em 2022 e no ano passado. E o destaque é o principal jogador, o centroavante Mário Sérgio, ele que foi artilheiro do Catarinense com 7 gols marcados entre os jogadores experientes. Destaque para o meia Giovanni Augusto, que renovou o contrato por mais uma temporada. E o próximo time é a Ferroviária. Ferroviária que volta à Série B após 30 anos e tem como meta uma campanha de permanência. O clube vive um momento de reabilitação na temporada após perder o acesso ao Paulistão, caindo nas quartas de final pelo 2º ano seguido. É o time da competição nacional fora da elite estadual. Até o momento, é o único time da competição nacional fora da elite estadual. Até o momento, para a Série B, foram feitas 9 contratações. A chegada de outros reforços não está descartada. O técnico Vinícius Bergantin chegou à Ferroviária em janeiro de 24 para a Série A2 e Série C, mas na reta final da primeira fase do Brasileiro da temporada passada, aceitou o convite de Tite para ser auxiliar no Flamengo devido a um bom desempenho defensivo na competição. Júnior Rocha assumiu o Ferroviária e completou a campanha do acesso. No entanto, foi demitido após 10 rodadas na Série A2 deste ano, abrindo espaço para o retorno de Bergantin, oficializado agora no dia 17 de fevereiro. E o destaque é para o centroavante Carlão, de 32 anos, que foi artilheiro do time na Série C no ano passado, com 9 gols em 24 jogos, além de 4 assistências. Muito melhor que muito jogador do Curitiba aí, né? Depois voltou para o Noroeste, onde estava antes de ir para a Ferroviária para jogar o Paulistão. Fez 5 gols em 12 partidas, sendo eleito o craque do interior. Próximo time é o Papão da Curuzu, Paysandu, que no momento, vivo aí em todas as competições que disputa invicto a 7 jogos, o Paysandu passa por um bom momento após a chegada do técnico Luizinho Lopes. A equipe está na final do Parazão e na final da Copa Verde. Se segura o Paysandu, o Papão da Curuzu. O técnico Luizinho Lopes assumiu a equipe após a demissão do experiente Márcio Fernandes. Com o novo treinador, o Papão melhorou o desempenho e ainda não perdeu na temporada. Na temporada passada, o treinador treinou o Vila Nova em parte da Série B. E o destaque, aí o torcedor ele que é torcedor do Paysandu desde criança, o atacante Rossi, finalmente assinou com o time de coração. O Búfalo tem agradado a fiel neste início de temporada, sendo um dos líderes de participações em gols pela equipe. O próximo time é o Remo. Será que o Remo vai remar na Série B? Brincadeira, galera, só para dar uma quebrada. No momento eliminado da Copa do Brasil, o Remo, e na Copa Verde também foi eliminado, trocou de treinador durante a suspensão do Campeonato Paraense. No entanto, o time segue, está na final do estadual, onde tenta vencer o título que não é conquistado desde 2022. Nossa, me perdi tudo nessa, né? Vou repetir. Eliminado na Copa do Brasil e na Copa Verde, o Remo trocou de treinador durante a suspensão do Campeonato Paraense. No entanto, o time está na final do estadual, onde tenta vencer o título que não é conquistado desde 2022. Fala com calma, Rafael, que tudo dá certo. Técnico, para substituir Rodrigo Santana, o Remo contratou o técnico Daniel Paulista para o restante da temporada. O novo comandante tem larga experiência na Série B do Brasileiro. São 167 jogos como treinador na competição. Destaque com nomes badalados no time como Pedro Rocha e Felipe Viseu. O destaque do time é o Coringa Jaderson, atleta utilizado em vários setores do campo e o melhor jogador do time no acesso para a Série B. Próximo time é ele, Volta Redonda, no momento campeão da Série C. O Volta Redonda fez um bom trabalho no início de 2025, o time que estava
sem disputar uma Série B desde 1998, foi vice-campeão da Taça Guanabara e chegou às semifinais do Carioca. Pelo caminho, venceu os times alternativos do Fluminense e do Botafogo e empatou com o Vasco lá em São Januário e aí foi eliminado pelo Fluminense na semifinal. O clube se garantiu na Copa do Brasil 2026, o nível técnico ainda é uma incógnita para a Série B. E técnico identificado com a torcida, Rogério Correia, foi campeão da Série C, mas a trajetória no esquadrão de aço começou em 2022, quando pegou o clube rebaixado no Carioca. O técnico conquistou o acesso e o título da Série A2 e também foi campeão da Copa Rio. Destaque é o centroavante Bruno Santos, que foi fundamental no título da Série C, substituiu então o artilheiro da Série C, Ítalo Carvalho, e deu conta do recado com 7 gols em 17 jogos. Galera, basicamente é isso dos times que o Coritiba vai enfrentar na Série B. E por último, deixei aí o nosso Verdão do Alto da Glória, que mais uma vez vamos ter que jogar essa desgraça de Série B. No momento, o Coritiba concentra todas as forças então para a Série B com a missão de retornar à elite. O Coxa foi rebaixado em 2023, na temporada passada teve seu pior rendimento da história da competição. O time terminou em 12º colocado com apenas 50 pontos. Em 2025 a situação não é nada boa. O Verdão caiu na primeira fase da Copa do Brasil e tem o acesso como única meta do restante da temporada. No Paranaense foi até as quartas de final, onde foi eliminado pelo Maringá, como já sabemos, né, galera? Toda essa desgraça aí do Coritiba. O técnico é o Moser, responsável aí por conduzir o Mirassol à elite em 2024 e agora está no comando do Coritiba. Aos 45 anos, o curitibano é formado nas categorias de base do clube, onde foi campeão paranaense em 99. Ainda trabalhou como auxiliar no Coxa antes de assumir o time de forma interina em apenas um jogo. No ano passado, com o acesso conquistado na Série B, o treinador foi visto com o nome ideal para dirigir o Verdão na busca da vaga da primeira divisão de 2026. Destaque, na minha opinião, vai para Lucas Ronier. Além do Depena aí que foi contratado, mas ainda temos que esperar para ver como vai ser. Mas destaque, Lucas Ronier, que é considerado a principal joia do Coritiba, revelação do elenco da temporada passada, o jovem de 20 anos chamou a atenção de vários clubes do Brasil e também da Arábia Saudita, mas o Coxa não pretende negociá-lo no momento. Em 2025, o atacante fez 11 jogos, marcou 3 gols e deu uma assistência. O contrato dele com o Coritiba vai até dezembro de 2027. Galera, basicamente é isso. Na minha opinião, vou dar opinião falando com a cabeça e não com o coração. Acho que sobe Coritiba, Atlético Paranaense, América e a quarta vaga eu não tenho ideia, galera. É uma Série B com um nível técnico abaixo. Coritiba tem vários jogadores que seriam titulares em vários clubes da Série B. Tomara que o Mozart, nesse tempo que teve treinando, tenha conseguido fazer os jogadores evoluir. Que o clube estreie com o pé direito contra o Vila Nova. Jogo que vai ser sábado às 16 horas. A gente vai trazer um pré-jogo hoje à noite ou amanhã. E o Coritiba aí que tenha uma boa sorte nesse ano de 2025, que a gente consiga o acesso de uma vez, que a SAF aprenda com os erros, lembrando que a SAF deu 2 pedradas certas, né? A contratação do Reginaldo Nascimento, o valor dos ingressos reduzido para o povão e promoção de cerveja no Couto Pereira. Brasileirão, então, que inicia hoje a primeira rodada lá no Railé Pinheiro, lá na Serrinha, Goiás e Amazonas, jogo que acontece às 19 horas de hoje, lá no Mangueirão. O Atlético vai sentar no Mangueirão, galera. Contra o Paysandu hoje às 21 horas, Paysandu e Atlético. E hoje também temos Criciúma e Operário, 2 paranaenses jogando hoje, então, lá no Humberto Rilse, hoje às 21 horas também. Galera, muito obrigado por ficarem com a gente até agora. Um resumão aí desse início da Série B, dos adversários que o Coritiba vai acabar enfrentando. Deixa aí sua opinião nos comentários para você. Diz aí quem você acha que sobe, quem vai ser campeão, quem fica no meio da tabela e quem cai para a Série B. Mais uma vez peço, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativa o sininho e seja um membro do canal DNA Alviverde. Valeu, galera, tamo junto.
Sorte e sucesso pro Coritiba, a torcida vai estar empurrando. Nos vemos no Couto Pereira, sabadão às 16 horas, todos os caminhos levam ao Alto da Glória, Coritiba e Vila Nova. Vai pra cima deles, Verdão, pelo amor de Deus, meu pai. Ajuda o meu time, ajuda, porque olha, é só o meteoro caindo no planeta pra gente mudar, ou a SAF se despertando de vez, porque a torcida vai fazer sua parte. Como diria o Pedroca, um abraço pra quem é de abraço, um beijo pra quem é de beijo, mas é o contrário. Um beijo pra quem é de beijo, um abraço pra quem é de abraço. Você que manda, galera. Tamo junto!